mim, né, eu sou professor José Antônio, né, do mestrando do Prof. Filo do IFPE, Campus Vitória, e a gente vai mostrar aí um recorte de nossa pesquisa. Mas antes disso, eu queria dizer que é uma honra imensa ter aí como coordenador da sala o meu grande mestre, professor Patrocínio Freire, que foi igual relata Buber, né? Buber diz que não ensina nada, ele pega na mão e conduz até a janela. Então, foi isso que o professor Patrocínio Freire fez comigo. Esse trabalho, ele nasceu muito das minhas conversas com o professor, das minhas angústias e da ajuda que o professor Patrocínio me trouxe, me conduzindo até a janela e me mostrando todas as possibilidades, né? Então, nesse trabalho especificamente, a gente vai ver um pouco das relações dialógicas e as novas tecnologias, né? O diálogo e a alteridade transformando o chão da escola. E, como eu disse, é um recorte ainda do que será a minha dissertação, são os primeiros momentos, as primeiras experiências para a intervenção, e o nosso trabalho, como eu disse, é esse relato de experiência da implementação do trabalho com as novas tecnologias, as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação na sala de aula, nas aulas de filosofia, mais especificamente do podcast, né, como uma possibilidade de não apenas ampliar a conceituação filosófica, mas principalmente, como é a grande preocupação do filósofo Martin Buber, de vivência da filosofia. Né? Então, a gente utiliza as nossas aulas não para que os alunos apenas entendam o conceito de alteridade, mas que possam viver a alteridade. E a nossa proposta, ao falarmos aí o chão da escola, é um chão bem amplo. A gente pensa, no nosso trabalho, em abarcar o cyberespaço também da comunidade escolar. Porque é no cyberespaço, por exemplo, que temos hoje o cyberbullying. Então, na nossa perspectiva de pesquisa e de implementação de uma intervenção, a gente pensa também em possibilitar, através da utilização das tecnologias na sala de aula de filosofia, refletir sobre o uso dessas tecnologias. Não apenas pensá-las de forma didático-pedagógica, mas entender que elas são uma nova comunidade agora para as relações, e que essas relações possam se ampliar de forma altera, não apenas no chão físico, mas também no chão virtual. Então, aqui nós temos um recorte de onde a gente está aplicando, é uma turma de primeiro ano do novo ensino médio técnico da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, em Itaíba, Pernambuco. Né? Itaíba fica já na fronteira com Alagoas, com o sertão de Alagoas, mas ainda agreste meridional de Pernambuco. Então, nesse recorte aí, nós elaboramos, na verdade, nós não, os alunos, a partir das nossas discussões filosóficas em aula, elaboraram, né, e produziram e gravaram 2 episódios de podcast e que foram publicados no ETE Itaíba Cast, que é um podcast utilizado por nós em nossas aulas. Nessa escola, sou professor de português e de filosofia, e a gente discutiu aí nesses 2 episódios a ética e a filosofia estoica e também os conceitos de Buber em relação à alteridade e como isso se aplicaria ao dia a dia de cada aluno, tanto o dia a dia de suas relações no campo físico, na comunidade escolar, vamos usar a expressão de
de Platão, né, no mundo sensível, mas também no mundo virtual, ou como diria Pierre Levy, no cyberespaço, né? A gente fundamenta o nosso trabalho, essa parte das tecnologias, no pensamento de Morin, quando ele diz que as tecnologias móveis, elas hoje provocam grandes mudanças no ensino, né? Vejam nós aqui, estamos fazendo uso das tecnologias em uma discussão filosófica, mostrando que, de fato, hoje existem outros espaços, né? O cyberespaço é também um espaço que nós estamos utilizando para as nossas discussões. E o professor Morin vai dizer que é necessário motivar os alunos a aprender a pesquisar, a usar de forma consciente e crítica esses espaços virtuais. Unindo a isso o conceito filosófico de Buber, utilizar também de forma a promover um diálogo autêntico, um diálogo que promova a alteridade, né? Tendo em vista que ele diz que o diálogo autêntico pressupõe aceitar o outro em sua totalidade. Então, a perspectiva de aceitarmos esse outro também no cyberespaço, tendo em vista que quantas e quantas vezes a gente tem notícias de crimes cibernéticos nas redes sociais, nos aplicativos de conversa, inclusive com os nossos alunos, né? Então, o Júnior diz que o podcast é um formato de mídia que permite o professor ter a capacidade de produzir materiais didáticos, como, por exemplo, documentários, entrevistas, e possibilitar também o aluno estudar em qualquer lugar. Mas a gente precisa ver que o podcast ele também é um espaço de relações, é uma nova comunidade, uma nova possibilidade de interação. E a gente traz o Buber porque, apesar das contribuições desses filósofos estarem em outro tempo, nós poderíamos dizer que seus conceitos são atemporais e nos ajudam a repensar as relações hoje, e hoje nossas relações, em sua grande maioria, são no universo do cyberespaço, né? Morin também vai dizer que o podcast no cotidiano escolar ele proporciona novas aprendizagens, e ele vai dizer que a principal dela é quando o próprio aluno produz os episódios, quando esse recurso ele é produzido, gravado pelo próprio aluno. Isso o faz se sentir sujeito, como de verdade o aluno precisa se sentir, né? Já que queremos alunos com protagonismo. Aí aqui nas fotos nós temos um recorte da utilização do podcast numa aula sobre o epicurismo, o estoicismo e a ética, e como a ética pode nos levar à alteridade e como isso poderia ser aplicado no cotidiano escolar. Temos aí a aluna Enia discutindo com os alunos a partir dos conceitos filosóficos, e isso dentro da metodologia ativa conhecida como aprendizagem baseada em problemas, né? Nesse dia aí, os alunos assistiram a um episódio da série Dr. House, onde o personagem principal agia de forma não muito ética, porém proporcionando a cura de um paciente. E aí a gente lançou as discussões em cima do que seria a ética, qual era a visão aí de Aristóteles, dos estoicos, do filósofo Buber, e como isso se aplicaria ao nosso dia a dia, né? E aí a gente foi repensando dentro dessa nossa atividade, dessa nossa primeira intervenção, né,
que uma pesquisa na área de filosofia ela não pode se furtar à reflexão crítica. E o principal objetivo não é apenas descobrir uma nova didática, um novo recurso pedagógico, mas é proporcionar uma reflexão crítica sobre o uso das tecnologias em sala de aula, né? E como esse uso das tecnologias podem promover o diálogo, a participação ativa, a construção colaborativa do conhecimento e da alteridade no chão da escola e também no espaço virtual que a escola hoje tem, porque todas as nossas turmas têm, além de grupos no WhatsApp, tem salas no Classroom, ou seja, há uma interação desses alunos em dois universos, o universo cibernético e o universo físico. E a gente discutiu nessa nosso primeiro momento as implicações da alteridade nesses universos. Então, a filosofia do diálogo de Martin Buber ele tem sido amplamente explorado e aplicado em diversos campos, né? Nós pesquisamos para isso trabalhos de Araújo, de Parreira, de Ró, de Santiago, Zumben, e a gente pôde ver que existe uma aplicação da filosofia do diálogo, tanto nessa perspectiva da educação, quanto de repensarmos as nossas relações. E aí, volto a frisar, sempre com esse olhar de relações nesses dois universos, no universo cibernético e também no universo do chão da escola. Né? Então, sempre buscando, através do Buber, descobrir caminhos para a alteridade, para esse diálogo autêntico, onde um aceita o outro na sua totalidade. Então, a discussão ela gerou 2 episódios. E, a partir desses 2 episódios gerados e produzidos e apresentados pelos alunos, nós trabalhamos em outras salas, né, esse conteúdo, sempre nessa perspectiva de trazer a proposta de Buber do diálogo e da alteridade. Aqui o produto, né? O podcast, até Itaíba Cast, que convido vocês a ouvirem, está disponível em todos os aplicativos de podcast, inclusive na Amazon e no Spotify. Os episódios construídos pelos alunos que está em destaque, para que serve a ética e viva o hoje como estoicos e epicuristas, né, que foram os episódios gravados e utilizados nas atividades, para analisarmos se, de alguma forma, estávamos atingindo os nossos objetivos junto aos alunos. Nós utilizamos como metodologia de análise a pesquisa baseada em design, né, que ela nos permite, além de conhecer aí os números, mas também a possibilidade de uma intervenção nesses números e de trabalhar aqueles pontos que ainda precisam serem tratados com um olhar mais profundo, né? Então, nessa análise, a gente viu que, além de proporcionar aí uma melhora nas relações, o entendimento da necessidade de aceitação do outro, havia alguns casos de preconceitos contra, principalmente na nossa escola, estava havendo casos de preconceito com relação a quem apresentava quadros de ansiedade. A maioria dos alunos tinha isso como se fosse, vou usar aqui, pedir licença para usar a expressão que eles mesmos diziam, frescura, e através desse trabalho da alteridade foi se vendo e tendo a compreensão que o outro tem medos, tem limites diferentes dos nossos. Então, a gente pôde observar que os alunos gostam bastante de trabalhar
com os recursos tecnológicos, né? A gente vê aí que 83% preferem trabalhar com o podcast, 91% com os recursos tecnológicos. Então, tudo isso nas nossas análises para ver a necessidade de um ensino realmente significativo, né? E nas nossas considerações finais, a gente trouxe aí a fala do Freire, né, que ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instigá-lo. E o objetivo dos podcasts era esse instigar, pensar de forma crítica as nossas relações, dentro e fora das redes de comunicação, né? E trazendo aí o pensamento de Pierre Levy, né, no qual a função do professor não pode ser mais apenas a de difusão dos conhecimentos. Ele agora o seu compromisso agora é muito mais do que isso, mas de ensinar de forma crítica para que se possa viver aquilo de forma consciente. E para Buber, que sempre prega que a filosofia tem que sair dos livros para a vida, a alteridade, no nosso caso aí, no nosso trabalho, não foi apenas um conceito filosófico a ser discutido, mas uma proposta a ser vivenciada. Aqui as nossas referências, colocando que esse trabalho é apenas um recorte do que vai ser a nossa dissertação. Pois é. Muito obrigado, professor Zé Antônio. O professor Zé Antônio é um expert aí dessa pesquisa que ele está desenvolvendo no processo da relação diálogo e alteridade, comunicação na perspectiva pedagógica. Isso é. Então, eu vou me furtar, porque eu já tenho atazanado mais, viu, professor Suzano, professora Francione? Eu vou me furtar a comentar muito, Zé Antônio, que ele já tem me ouvido muito nesse primeiro semestre que passou de 2023, então as orelhas dele já ouviram muito minha voz, sabe? Uma riqueza, e esse trabalho, grande parte ele saiu da sua ajuda e do seu carinho à minha pessoa. Oh, Jesus, vamos embora. Professor Francione, professor Suzano. Pode ficar à vontade, professor Suzano, a gente pode se revezar aqui. Professor Suzano, eu jurava que o senhor era o Alfredo, o reitor nosso da UFPE, que tinha entrado aqui, né? Olha, eu vou ter que lhe dizer o seguinte, todo mundo está dizendo isso agora. Eu vou ver se eu fico sem o óculos, vou ver se eu tiro a barba. Porque... Mas com as melhores lembranças, viu? Acadêmicas por enquanto parece que está bom ser confundido com ele, né? Que bom, que bom. Maravilha, maravilha. Professor José Antônio, nem tenho muito também a dizer, o trabalho está muito bom. É claro que isso aqui não é uma banca, isso é só uma conversa, né? Aquilo que a gente quer provocar para que alguém possa, né, conversar alguma coisa. Eu fico vendo os trabalhos, como também o do professor Emerson, né, que passou, eu acho, e que bom que o Prof. Filo tirou aquilo que na minha geração ainda tinha um pouco, né? Quer dizer, a gente ia, parece, para a turma de ensino médio, a gente ia pensando que ia formar filósofos lá, né? A gente queria repetir, né, lá na sala de aula do ensino médio o que tinha acontecido com a gente ali, né, na universidade, né? E não é mais assim, ou seja, ninguém tem mais isso na cabeça, é muito bom, né? Porque a gente viu aí Pierre Levy com cybercultura, né, o Buber com a alteridade, quer dizer, o uso aí tecnológico, né, das TEDx, ele foi instrumental nesse sentido, né, porque o que o seu trabalho quer buscar é a reflexão desses conceitos, né. Claro que a própria TEDx pode ser pensada também como uma moduladora, né, um constituinte de novas subjetividades, né. Claro que também pode fazer isso, mas não foi o seu trabalho. Então, enquanto você falava, professor Zé Antônio, eu fui ver algumas fontes também de um
de uma disciplina também que eu tratei um pouquinho de podcast, não sei se o senhor já conhece aqui, é Pensatório, podcast em pandemia. É uma experiência que teve no IF, acho que foi o IF de Santa Maria, não estou lembrando agora, foi na região sul, né? E pronto, então já conhece, né? Pronto, maravilha. E tem um outro livrinho também, muito bom, que é Cultura Pop e Filosofia, né? Quadrinhos, cinema, animações, internet e afim. Pronto, tá vendo? Duas fontes que o professor Zé Antônio já tá dominando, então era só para contribuir. Talvez eu possa botar aqui no chat, eu acho que é para quem não conhece, né? Poder dar uma olhada também. Então, parabéns, professor, tá ótimo, maravilha. E o professor Suzano, conheço de muito tempo lá de Pesqueira. aquela foto que tiramos, não foi? Ali no evento aqui do Cefil, jornadas, né? Das jornadas do próprio Filo. Professor Suzano é de onde? Desculpe, professor. É de Recife, só aqui de Recife, né? Isso. Mas é de Constituição? Aqui É. O FPE? O FPE, isso. Rapaz, que coisa boa. E aí, há algum tempo, né, há mais de 15 anos, o professor José Antônio está aqui, lembrando aqui a gente, né, do tempo que passei lá em Pesqueira também, né, na faculdade de Pesqueira, ministrando lá filosofia também para todo mundo. Coisa boa. Foi ótimo. Obrigado. Professora Francione. Olá, pronto. Então, assim, o trabalho do Zé Antônio, como o professor Suzano disse, aqui não é uma banca, é um evento, né? A gente quer mais aprender e trocar experiências do que estar avaliando, mas, de todo modo, a gente acaba emitindo alguns juízos, né, de valor. É dizer que trabalhar com podcast, como você falou, num tempo em que há tantos nas redes sociais, há uma cultura, hoje à tarde a gente falava disso, de cancelamento do outro, de tratar o outro, após essa política que a gente vivenciou, está vivenciando ainda, não nos enganemos, né, de tratar o outro, o pensamento do outro como o diferente, como algo que deve ser destruído e não para ter a discussão filosófica. A discussão filosófica ela é desconsiderada nesse momento, né? Então, trazer o Buber, o diálogo, e usar as TEDx, né, é muito importante. É muito importante, porque isso leva para a sala de aula essa discussão, a gente tem a oportunidade de discutir com jovens as diferenças, as diversidades, e saber como levar a discussão filosófica também para a nossa vida, né? Para ter o outro como o outro, que também tem o direito à voz e tem o direito ao seu pensamento, expressar o seu pensamento. Então, é muito importante. Parabéns pela sua pesquisa. Pois não, Juliana? Tem tempo de eu fazer uma pergunta? O professor José Antônio? Pode ser, sim, tranquilo. Já que nós temos aqui um tempo mais livre, então vamos conversando, vamos dialogando. Professor, porque eu vejo muitas apresentações onde vários professores fizeram muita coisa em sala de aula, né, na escola e tal. E eu vi as fotos, né, da sua escola, e eu fico triste, porque na minha escola isso não teria como acontecer. E eu queria saber se a escola que ofereceu os recursos, porque podcast, né, precisa de várias coisas e tudo mais. Eu queria saber se foi uma coisa de vocês, ou a escola tinha um aparato. Os recursos são meus, né? Sim. Na verdade, eu tenho... Sempre, né? Eu já tenho dois podcasts, né? O Papo Filosófico e o Fique Bem, né? Por sinal, o Fique Bem é um dos mais ouvidos do Brasil através da Deezer e do Spotify. E, a partir dessa expertise, né, eu comecei a levar o meu equipamento para lá e incentivar os alunos a participarem. No ano de 2013, eu pude fazer uma especialização no uso de tecnologias em sala de aula na UFPE, né? O que, vamos dizer, me ajudou bastante nesse trabalho, né? Então,
Eu fiz eu sou de duas áreas, né? Na verdade, tenho graduação e especialização tanto em letras quanto em filosofia. E eu já usava os recursos tecnológicos nas minhas aulas de português, né? E comecei a implementá-las também em filosofia. E, assim, os recursos, todos eles são meus, né? Os equipamentos. Que poderia, né, se a escola oferecesse, né? Seria, sem dúvida. Apesar que eu tenho conhecimento que na cidade de Recife tem uma EREM, né, uma escola de referência do estado de Pernambuco, que tem um estúdio montado. Pois é. Ô, Juliana, obrigada. Sua pergunta ela é fundamental, até para encerrar essas colocações acerca da apresentação do professor Antônio, é que nós viemos aí, nós estamos num processo de reconfiguração do ensino médio, né? Da filosofia, inclusive, no ensino médio. A filosofia, na última reformulação, né, da BNCC, filosofia, arte, sociologia, espanhol, né, ficaram à mercê das instituições, considerarem ou não, né? Não está sendo ainda muito claro como é que vai ser, mas pelo menos abriu-se um processo de reconsideração, de retorno do lugar. Então, eu acho que a sua pergunta ela é profundamente pertinente, por quê? Porque nós temos um processo aqui em Pernambuco das escolas técnicas integrais e das escolas de referência. Há muito investimento e há muita tentativa de manter o menino na escola. O professor Zé Antônio ele pertence a duas áreas. E isso favoreceu, quer queira, quer não, uma potencialidade dele implementar, sabendo-se que muito boa parte pelos esforços próprios, né, porque a escola nem sempre, institucionalmente, ela chega oferecendo para você o espaço, você tem que conquistar o espaço, às vezes às duras penas, e mais ainda na nossa área de filosofia. Então, eu acho que esse processo também, que os nossos colegas estão fazendo em pesquisas, nas escolas, essas conquistas, é uma tentativa também de resistir a esse processo de desmonte da presença da filosofia na escola, né? Nós somos, dependendo dos lugares de onde nós somos, nós temos muito ou pouco acesso ou pouco espaço para produzir processos emancipadores do ensino da filosofia. A gente sabe disso. Eu acho que essas nossas trocas, elas são belíssimas e importantes, por inclusive essa temática do professor Zé Antônio, porque nos leva a entender que a filosofia ela precisa ser reconquistado o seu espaço, né? E essa luta ela precisa ser cotidiana. O professor Zé Antônio aqui ele fala, veja, esforços próprios, o Estado apresentou, ele tinha o alcance tanto na perspectiva da língua portuguesa, que é a primeira formação, e trabalhando filosofia, ele pôde, e aí tem esse laço de possibilidades, e teve uma potencialidade maior para a ação. A nossa pergunta é, como nós, professores, que às vezes temos uma aula de 45 minutos, e o diretor coloca na última aula a primeira aula, para, às vezes, os meninos chegam 20 minutos depois do início e saem 30 minutos antes, como é que nós podemos fazer para conquistar e reconquistar esse espaço do ensino de filosofia? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. O professor Zé Antônio traz uma pesquisa importantíssima para a gente, eu acho que vai sair um trabalho muito bom, né, com as nuances específicas do diálogo, da alteridade, numa perspectiva de transcendência de Buber, mas essa transcendência ela é existencial, não é? Ela é existencial e o chão da escola também é existencial. E o mais importante, é perpassado pela ideia de comunicação. Eu acho que isso vai nos trazer um produto que o Prof. Filho vai ficar enriquecido e abrir portas para novas perspectivas de conquistas. Deus queira, né, assim, nas nossas caminhadas de professores, que esses projetos aí de escola integral que o MEC está tentando implementar nos traga novas perspectivas, e não apenas
tentativas de fazer com que o menino simplesmente esteja nos muros da escola. Precisa ser com qualidade, né? Tá vendo, Juliano, o que sua pergunta gera? Tá certo? Muito obrigado, José Antônio. Né? Força na pesquisa, eu acho que esse é o processo, está no caminho legal, Né? Professor Suzano, professor Francione colocaram aí de forma magistral, tá certo? E é isso. Grato por essas contribuições.